Vamos ficar de pé para fazermos uma oração e depois vamos cantar 2 cânticos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia de vida que Tu nos destes, Pai. Obrigado pela saúde, obrigado pela família, pelos amigos, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado porque Tu tens sido bom para conosco. Pedimos nesse momento a Deus que a paz do Senhor e a alegria do Teu Espírito possam reinar sobre os nossos corações e nos dar uma boa tarde, uma tarde gostosa na Tua presença, desenvolvendo, aprendendo e abençoando uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Não há melhor prazer já visto, só de Jesus agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, sim, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, com Cristo na vida tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, se passa o temporal, passa o temporal, se passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem. E passa o temporal. Por favor, queiram se assentar. Nós estamos vendo como Jesus faz a diferença na vida de todo aquele que o busca, na vida de todo aquele que chama pelo seu nome. Nós fomos criados por Deus, somos sua imagem e sua semelhança. Então, como Criador, Deus dispensa o seu cuidado sobre todos os seus. Agora, aqueles que são do seu rebanho recebem um cuidado especial. Mesmo aqueles que não reconhecem que existe um Deus, mesmo aqueles que não acreditam que foram feitos lindamente por Ele, mesmo aqueles que olham o céu, olham o mar, o pôr do sol, o nascer do sol,
a lua numa noite bonita, aqueles que contam as estrelas, veem o seu esplendor, aqueles que recebem o seu pão, têm saúde, respiram ar puro, pela manhã acordam, a vida se renova sobre nós. Mesmo assim, tem gente que não acredita que Deus existe. Ora, mas até sobre esses que dizem, né, não a Deus, o sol nasce, a lua dá o seu brilho, as estrelas lhe presenteiam a noite com a sua beleza, há pão, há chuva, para todos, porque nós somos criaturas de Deus. Agora, há o rebanho de Deus. O rebanho de Deus tem um pastor, e não sou eu, nem o pastor Fernando, nem o pastor Ricardo, e graças a Deus, eu também sou uma ovelha. Essa é a grande verdade. Nós somos o rebanho de Deus, aqueles que estão debaixo do cuidado de Cristo. Jesus é o bom pastor, é o supremo pastor das ovelhas de Deus. Qual a diferença que ele faz no rebanho de Deus, então? Vamos ver aqui, então, em Mateus capítulo 9, é na página 9 mesmo do Novo Testamento, nessa Bíblia que está aí à sua frente. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 38. Página 10, desculpa. Está na página 10. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aqui. Então, por que é preciso que alguém cuide dessas ovelhas? Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com uma ovelha de perto. Quando eu estava na Jocum é uma organização missionária, uma instituição missionária, que se chama Jovens com uma Missão. Então, 13 anos atrás, eu ainda era jovem, ainda sou jovem, mas era bem jovem, e estava lá na Jocum, estudando para ser um missionário, e o líder da base, a gente tinha lá, da 1 da tarde até as 4 da tarde, o período de manutenção da base. Nossa base missionária era em Almirante Tamandaré, que é a região assim, de Curitiba, mais rural, né? Era um sítio lá em Almirante Tamandaré, frio, bem frio, gostoso, eu gosto. Aí, 1 da tarde do primeiro dia que eu estava lá na base missionária, o líder da base, o pastor José Maurício, ele chega para mim e fala assim: Durval, de onde você é mesmo? Eu falei: sou de Campinas. Ele falou assim: ah, tá, então você vai cuidar das ovelhas. Eu falei assim: mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Campinas é uma cidade grande. Eu falei: bom, tudo bem. Vai ver que era por isso mesmo, né? E a partir daquele dia eu entendi porque a Bíblia diz que nós somos como ovelhas. Não é nada fácil cuidar de uma ovelha, gente. A ovelha é fujona. Tá? Você virou o rosto, você vira o rosto 1 segundo, a próxima cena que você vai ver é ela correndo de você. E ela corre para o lugar mais perigoso que tem. Se tiver um buraco, se tiver um riacho, se tiver uma rua, ela corre para debaixo do carro. A ovelha é um animal fujão, ela não é esperta, ela não é inteligente, não é. Eu também tinha que cuidar de 2 cabritas e um bode. E eram 6 ovelhas, 2 cabritas e um bode. Esse era o meu trabalho, eu tinha que limpar, levar para beber água, era trabalhão. O bode é muito esperto. Ele não se coloca em risco. Ele fica na dele, ele fica perto da comida, perto da água. Eu não tinha problema nenhum com o bode.
problema era a ovelha. Isso foi o que eu pensei quando eu cheguei e comecei a trabalhar lá. Mas daí eu percebi uma coisa. Depois que as ovelhinhas se acostumaram com a minha voz, elas eram muito obedientes. Eu chamava elas, eu coloquei um nomezinho em cada uma delas, né? Provavelmente a pessoa que chegou depois de mim fez a mesma coisa, então elas vão tendo nomes diferentes. Mas quando elas se acostumam com a gente, você chama a ovelhinha, ela obedece. Ela pode não ser esperta, ela pode se colocar em perigo, mas ela é obediente. O bode não. Se eu quisesse que o bode fosse para a esquerda, eu tinha que fingir que eu queria arrastar ele para a direita. Eu tomei cabeçada de bode, chifrada, é terrível. Terrível. Ele não obedece. Ele faz o que ele quer. Ninguém manda nele. Por isso a Bíblia diz que nós somos como ovelhas, não como bodes. Porque por mais que nós pensemos que podemos cuidar de nós mesmos, na verdade nós não conseguimos. Nós dependemos de alguém. Mas como ovelhinhas, o que nos cabe é sermos obedientes e nos colocar debaixo do cuidado do pastor. E tudo irá bem. Podemos não ser muito espertos, podemos tomar decisões erradas, pecamos, nos colocamos em risco, mas se formos obedientes, tudo ficará bem. Por quê? Porque não estamos mais assim, olha, como ovelhas que não têm pastor. Porque Jesus veio, nos viu e se comprometeu a ser o nosso pastor. Então, por mais que nós não sejamos de fato muito espertos, nos coloquemos em risco, tomemos decisões erradas, pequemos, façamos muitas vezes o que desagrada a Deus, por mais que isso aconteça conosco, nós podemos contar com o pastor. Ele nos dá redenção, perdão, novas chances, nos coloca de volta no aprisco, cuida de nós, porque não somos mais como ovelhas que não têm pastor, muito menos como bodes desobedientes e orgulhosos. Somos o rebanho de Deus. E temos Jesus, o nosso bom pastor. Ele faz diferença também porque ele cuida de nós com o seu poder sobrenatural. Nós vimos aqui no texto que a ação dele era sobrenatural e continua sendo. Continua sendo. Como nós temos acesso ao sobrenatural de Deus, como nós entramos e desfrutamos dessa grande bênção do cuidado sobrenatural de Deus? Quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando louvamos, quando cantamos. É tão gostoso cantar, porque quando nós cantamos, na verdade, nós estamos orando, não é verdade? Então, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, tudo isso faz com que o nosso coração receba e sinta esse cuidado. Então, é tão real, é tão presente, ao mesmo tempo é invisível, então é sobrenatural. Porque o nosso Deus é real, Ele está presente, Ele cuida de nós e Ele faz isso todos os dias em nós, sobrenaturalmente e naturalmente também. Porque pregava o evangelho do reino, diz aqui, e as consequências do reino são sobrenaturais, principalmente eternas, mas o cuidado também natural, né, do nosso mundo foi manifestado por Jesus através de curas que ele fazia. E isso dizia, eu cuido também de vocês aqui. Cuido de vocês aqui e cuidarei para sempre, por toda a eternidade. Então, tudo o que for preciso ser feito para o cuidado nosso, mesmo que pareça impossível, se isso for colocar em xeque o nome e a reputação do nosso bom pastor, saiba que por mais impossível que pareça, Ele faz. Porque Ele continua sendo poderoso. E para cuidar de nós, Ele faz o que é preciso, sempre.
Por fim, ele também nos delega uma missão, não é verdade? Ele diz que nós também precisamos cuidar uns dos outros. E isso é maravilhoso. Quando ele diz que as ovelhas são muitas, o cuidado dele é real, é constante, é presente, mas uma forma do cuidado dele também é através de mim e de você. Já parou para pensar que quando você abraça, Jesus abraça? Que quando você oferece um prato de comida, Jesus oferece? Quando você oferta um cobertor, Jesus oferta? Porque Ele age através de nós, Ele abraça através de nós, Ele ama através de nós, Ele se compadece através de nós, porque Ele habita em nós, Ele mora no nosso coração e nos chama a participarmos do seu plano, da sua seara, para que mais ovelhinhas que estão por aí aflitas, para que mais ovelhinhas que estão por aí desesperadas, sem rumo, sem sentido, colocando a sua existência em risco, encontrem o pastor, encontrem o bom pastor Jesus e desfrutem da sua salvação, do seu cuidado e do seu amor. Jesus faz toda a diferença no nosso meio. Por mais que nós tivéssemos todas as bênçãos de Deus, das quais dissemos no começo, o pão, a chuva, o sol, o ar puro, toda beleza, todo sustento que vem da natureza, nos faltaria algo. Porque eu conheço muitas pessoas que têm tudo o que um ser humano poderia desejar ter, mas ainda assim, há dentro do seu coração um grande vazio. Um grande vazio. E como já dizia o filósofo na antiguidade, o vazio do coração do homem é exatamente do tamanho de Deus. E quem nos leva a Deus é Jesus, o bom pastor que nos coloca no aprisco de Deus. Portanto, nos lembremos sempre disso. Somos ovelhinhas. Como ovelhas, não somos muito espertos, temos de cuidar de nós. Como fazemos isso? Deus proveu Jesus para cuidar de nós. Ele cuida de nós com poder sobrenatural. Ele trata com cada um de nós, nos sustenta e também nos chama para compartilhar esse cuidado com outros. Então, que nós possamos ser assim. Nós possamos ser esse rebanho de Deus, encontrado pelo bom pastor, cuidado pelo bom pastor. Não mais ovelhas aflitas, sem cuidado, porque Jesus faz toda a diferença no meio do rebanho de Deus. E que Ele esteja presente nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso dia a dia. Amém? Nós temos aqui à frente pedidos de oração, nós vamos orar por eles. Eu sempre digo que se você não trouxe aqui, não tem problema. O Senhor também lê o seu coração, lê o meu coração, e Ele sabe o que está escrito lá. Então, coloque o seu coração na presença de Deus agora, para que nós possamos então interceder uns pelos outros. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo seu cuidado, que foi manifestado através de Jesus, cuidado real, constante, infalível. Somos ovelhas, Pai, tuas ovelhas. E obrigado pelo nosso bom pastor Salvador Jesus. Pedimos agora, ó Deus, que Tu vejas as nossas angústias, tristezas, aflições, que Tu atendas o nosso clamor, Senhor. Estão aqui à frente alguns pedidos, há ainda outros nos nossos corações. Tu os vês, porque Tu és Deus, Tu nos sondas e nos conheces. Peço que o Senhor nos dê a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai. Respondas cada um dos nossos pedidos segundo o Teu querer, segundo a Tua boa vontade e também consoante a Tua grande misericórdia e poder, Pai. Porque os impossíveis para nós são possíveis para Deus. Portanto, ó Deus, colocamos em Tuas mãos tudo o que somos, o que temos. De uma forma especial, também ainda queremos pedir que nesse próximo domingo Tu nos dês paz, ó Pai. Não permitas, ó Deus, que ideologias e filosofias humanas dividam o Teu povo e nem coloquem irmão contra irmão, pai contra filho, filha contra mãe. Que haja paz, ó Deus, e que nós possamos entender que independentemente do que o homem faz,
quem governa é Deus. Tu pões quem tu queres e tu tiras quem tu queres na hora que tu queres. Que nós possamos entender isso, ó Deus, e viver em paz uns com os outros, sabendo, ó Deus, que somos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, herdeiros do reino de Deus. Ajuda o nosso país, ó Deus, dá-nos a tua paz. Tira a exasperação e coloca o amor no lugar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Deixa eu pegar aqui. Boa tarde. Bom, meninas, nós fomos visitar a Nilaine na sexta-feira e a Nilaine está bem e pediu para que eu agradecesse aqui a todos que estiveram orando por ela e que a gente continue também pedindo para que ela se restabeleça por completo. Então, ela pediu para que eu falasse, transmitisse isso para vocês, tá? A excursão para São Paulo, que vai ser na segunda-feira, nós vamos sair daqui às 6h15 da manhã. Tá? Se porventura tivermos algum problema no domingo à noite, seria bom que vocês estivessem com o nosso contato, tá? Meu e da Glória. E eu também tenho todos os números de celulares. Se for necessário, eu monto um grupo de WhatsApp rapidinho para transmitir para vocês alguma coisa que, porventura, pode estar acontecendo. Tá? Que a gente sabe que domingo é um dia muito importante para o nosso país e aguardamos, né, e cremos em Deus que não vai acontecer nada. Tá bom? Eu gostaria de saber se tem algum representante da Igreja de Sousas aqui. Então, ficou de vir alguém para buscar as bonecas que eles solicitaram para nós, então, não sei o que aconteceu. Tá? Ninguém entrou em contato comigo. Eu gostaria agora que todos os professores e coordenadores ficassem aqui no templo para a gente fazer uma reuniãozinha rápida e desejo a vocês uma tarde abençoada. Dê um abraço na amiga ao lado.